Bom dia aos irmãos, aos amigos e todos que estão aqui, aos que estão na sua casa, através das mídias sociais. Podemos estar sempre louvando e bendizendo o nome do Senhor, na certeza do cuidado que Ele tem para todos nós. Hoje o culto está lembrando do sacrifício de Jesus Cristo, que chamamos a ceia do Senhor ou a mesa do Senhor, em que lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, do amor de Deus enviando seu Filho para que pudéssemos ter o retorno, ou termos a volta nossa através de Jesus Cristo, a comunhão com Deus, porque o homem pecou e foi destituído da graça de Deus, mas através de Jesus nós podemos estar voltando ao paraíso. Essa é a certeza que nós temos, não é, do novo céu e da nova terra, e todos aqui vamos estar cantando, louvando ao Senhor ali nos céus, como disse a nossa irmã Cláudia. E podemos lembrar então do sacrifício de Jesus e devemos lembrar também do nosso papel, de que como seguidores, como discípulos de Jesus, como devemos nos comportar, como devemos viver, como devemos agir, os nossos pensamentos, como tem sido, onde estão os nossos pensamentos, as nossas emoções, se o nosso espírito está ligado de fato ao Espírito de Deus, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, tudo isso nós precisamos estar pensando, lembrando. E no ato da ceia, neste culto, nós podemos e devemos estar lembrando destas coisas, como nós temos agido, como temos sido, se existem ainda alguns impedimentos para estarmos na plenitude da nossa forma ou perfeitos. Não seremos perfeitos sempre, mas se eu já estou mais perto da perfeição ou ainda estou, não é? Ainda falta muitos degraus para eu atingir, não é, essa perfeição. A Bíblia diz que nós temos que estar em santidade de vida, em santidade de vida. E como santos nós aprendemos, você aprendeu, que nós somos separados. Santos quer dizer separados, nós somos separados. Nós somos cidadãos dos céus, não somos cidadãos daqui. Nós ajuntamos tesouros no céu, não ajuntamos aqui. E no sentido de ajuntar é de nosso coração está nos tesouros aqui, não nosso coração e a nossa mente não está nos céus. Então, por isso é necessário que você e eu estejamos lembrando da nossa vida cristã, do nosso andar com Cristo, da nossa caminhada com Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, naquele texto, no capítulo 11, ele fala sobre isso, e nós vamos ler os versículos 28 a 30. Quem estiver aí na mídia, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 30. NAA. Aí? Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Esta é a palavra do Senhor. A principal motivação do apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, era colocar a casa em ordem. A casa em ordem. Os cristãos na cidade de Corinto ainda cultivavam muitas manias, muitos costumes do mundanismo, o estilo de vida pagão,
era necessário mudar a rota, mudar o rumo, era necessário arrumar a casa. E essa desordem Paulo mostra na primeira carta àquela igreja. Aqueles irmãos, havia desordem na unidade da igreja. Não vou explicar nada disso aqui, senão cada capítulo desse é 2 sermões ou mais, né? Desordem na unidade da igreja, desordem na moralidade, desordem dos relacionamentos, desordem no culto, desordem na celebração da ceia. E nesses entremeios, várias atitudes que eles tinham: pecados apontados, carnalidade, contendas e divisões, imoralidade, soberba, luxúria, heresia, acepção de pessoas, agiam como crianças, agiam como bebês. Esqueceram com certeza aqueles irmãos que a igreja de Deus estava em Corinto. Ali havia a igreja de Deus, ali havia um corpo de Cristo, ali haviam pessoas que se ajuntavam para louvar e adorar a Deus. Ali existia o corpo de Cristo para relacionamentos afetivos, relacionamentos em amor. Ali havia uma igreja onde deveria reinar a paz. E aí não havia isso naquela igreja. A maioria deles não exerciam isso: a paz, o amor, a comunhão, a santificação de vida. Então, amados irmãos, nós precisamos lembrar, e como foi lembrado aqui na hora de missões, né? A igreja que está na cidade, a igreja que está nos bairros, a igreja que está na parte noroeste da capital, na parte oeste, na parte sul, na parte leste. Devemos estar lembrando da cidade, dos locais onde estamos, para fazer o quê? Para fazer a diferença, para sermos luz, para sermos sal, para sermos o bom perfume de Cristo, para sermos cartas escritas por Deus na vida das pessoas. A influência e os hábitos pecaminosos devem ser abandonados e rejeitados completamente na igreja, por você, por mim. Temos essa natureza pecaminosa, mas agora temos Jesus, temos o Espírito Santo, mas muitas vezes nós ainda temos atitudes pecaminosas, atitudes que muitas vezes desagradam e podem desagradar a Deus, atitudes que fazem o Espírito Santo gemer, não é, chorar conosco, ou o Espírito Santo trabalhar mais um pouquinho na nossa vida, né, mostrando a você e a mim e a você que nós precisamos estar nos aperfeiçoando a cada dia, ou mudando as nossas atitudes. Ou estávamos caminhando bem, como diz a produção, estávamos caminhando bem, de repente começamos a caminhar mal. Recebemos influências externas, ou influências de nós mesmos, ou influência de Satanás, que começam a prejudicar a nossa vida, desviar o nosso pensamento, colocar dúvidas no nosso coração, dúvidas na nossa mente. E ao falar sobre a distorção na prática da celebração da ceia, Paulo declara que não havia nenhuma expressão de amor entre eles, naquela igreja. Havia uma manifestação de desordem, eles não compreendiam o verdadeiro, o real significado da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, do que significava o sacrifício do corpo de Cristo, o que significava o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Eles não entendiam que era uma nova vida, que éramos nova criatura, e Jesus veio para isso, e a celebração da ceia deve mostrar isso, deve mostrar o nosso entendimento do que Jesus fez por nós, do que Jesus está fazendo e do que é a igreja. Ele explica que a ceia é uma ordenança e um memorial. Portanto, para ter esta certeza, para entender a nova aliança no sangue de Cristo, somos
conclamados, você e eu, e aquela igreja foi, e todos nós somos, a examinarmos a nós mesmos. Não fomos chamados por Deus para julgar as emoções ou o coração dos outros. É fácil. E a gente faz isso, não é? Às vezes com tanta rapidez, às vezes sem pensar a gente já está, não é? Já está julgando. Mas o que disse Jesus? Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Somos exortados continuamente a julgarmos a nós mesmos. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Tiago 5,16, pode colocar para mim, por favor. Tiago fala sobre confessar os nossos pecados. Podem ler, meus irmãos? Amém? O que é para fazer a orientação? Confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso. Eu acho que umas 3 ou 4. Sabe, irmãos, nós temos que ter esta confiança, essa certeza, e também entender e saber as minhas falhas, os meus erros. Eu preciso pedir para o meu irmão: olha, eu sou uma pessoa que eu me iro ou odeio com muita facilidade, e isso traz consequências, e isso prejudica e tem prejudicado pessoas. Essa semana eu tive uma atitude dessas e prejudiquei a vida de uma pessoa. Então eu quero pedir oração dos irmãos para essa falha de caráter que eu tenho, para que isso possa sair da minha vida ou melhorar, que eu possa controlar a minha raiva, que a minha ira, no outro dia de manhã ela já tenha ido embora, que durante a noite ela foi embora. Então esse é um exemplo. E outros, pecados carnais, imoralidade sexual e outras, e muitas atitudes dessas. Então nós precisamos, e para mim confessar eu tenho que saber o que está acontecendo na minha vida, e falar isso, e reconhecer isso. Por isso o apóstolo Paulo ensina que nós devemos examinarmos a nós mesmos, Coloque de novo o verso 28 a 32, vamos ver aí, porque é uma questão vital lá de 1 Coríntios 11, vamos ver novamente. Examine-se, pode ir, discernir, come e bebe, volta lá, traz juízo para si, Então, na pesquisa que eu estava fazendo para o sermão, teve um irmão lá, uma pastora, que escreveu: você está condenado, você vai para o inferno, você vai morrer, você está morto, Você está morto, você tome cuidado com a sua vida, Tome cuidado, você tem que saber que você é membro do corpo de Cristo e tem que entender o que Cristo fez por você. Então, juízo para si, pode tirar, juízo para si. Então é um exame cuidadoso. Esse examinar é sondar, eu vou sondar a minha vida, minuciosamente. Talvez eu precise fazer um questionário e fazer perguntas para mim, Se você quer seguir a Bíblia, você vê lá, as obras da carne, ou ao contrário, vê aquilo que é bom para fazer. Será que eu tenho me alegrado com o meu irmão? Será que eu tenho entendido o que a palavra de Deus diz sobre o amor? Será que eu tenho entendido
o que é ajudar e auxiliar aqueles que estão necessitados? Qual tem sido a minha atitude? Como eu tenho agido diante das obras da carne, para que eu possa ter o fruto do Espírito? Então a Bíblia tem todas essas, vamos dizer, esses erros, ou esses desvios de conduta que podemos ter, que havia nas igrejas, e o apóstolo Paulo e outros, Pedro e outros autores da palavra de Deus que escreviam as cartas mostram para nós. Então o autoexame não é um impedimento para eu não participar. O autoexame é exatamente isso: eu vou me examinar, vou me colocar diante do Senhor, colocar a minha situação, as minhas atitudes que estão desagradando a Deus, as minhas atitudes que estão prejudicando, e podem ter certeza que prejudicam o corpo de Cristo, e essas atitudes eu vou fazer realmente um autoexame, e vou o quê? Vou me arrepender, porque eu reconheço que eu estou errado, e eu vou me arrepender, e vou pedir perdão ao Senhor, vou pedir perdão a Deus, e vou mudar de atitude. Esse autoexame é para arrependimento, é para que eu me arrependa, É um exame cuidadoso, sincero, da nossa própria consciência. Então, devemos lembrar que devemos ter uma consciência limpa. Vê lá Atos 24:16, o apóstolo Paulo falando aos irmãos, ele diz: portanto também me esforço, o apóstolo Paulo, para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Mas também temos lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 10, aqueles que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Não vão mudar seus pensamentos, não vão mudar suas atitudes, não vão mudar os seus hábitos. Então esse exame cuidadoso e sincero da minha consciência vai colocar você e eu na direção da bênção e de dar um novo sabor, quando praticamos a ceia, um novo sabor na nossa vida espiritual como igreja, quando nos encontramos assentados à mesa do Senhor. Você e eu precisamos entender a vivência cristã, não é? Que a vivência cristã é muito mais do que estarmos juntos, como uma associação religiosa, cantando, se alimentando, tomando um cafezinho, batendo um papo. É muito mais do que isso, não é? Com certeza é o resultado de uma autocompreensão profunda que devemos ter, para ter uma natureza, para ter uma vida digna, uma vida altruísta, uma vida abnegada, uma vida centralizada na união e na comunhão de todos aqueles que professam Jesus, e na comunhão que devemos ter, na comunhão gloriosa que você e eu temos com Jesus Cristo, com Cristo Jesus, que está ao nosso lado, que disse que estaria conosco todos os dias, que foi preparar um lugar para estar com Ele, que Ele vem buscar a igreja. Precisamos lembrar tudo isso. Então, ao examinarmos a nós mesmos, você e eu, vamos na direção das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, e é fácil, como eu disse, examinar a vida ou examinar a vida de outra pessoa, mas precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos. E quando olhamos para nós mesmos, muitas vezes, pelo menos talvez tenha que ter esse sentimento, não é? Eu vou olhar para mim e falar: puta, eu sou um cara ruim mesmo, né? Então é dolorido você olhar para si mesmo,
Se você vai ao médico, ele faz o exame, faz os diagnósticos e vê ali uma doença, não é? Que é incurável ou que é difícil de tratar, uma doença que vai consumir a sua vida, consumir os seus ossos, uma doença que ele vai falar para você: olha, o seu rim vai parar de funcionar, né? Daqui a 6 meses você vai fazer hemodiálise, você vai ter que arrumar alguém para fazer um transplante, não é? Você vai ter que fazer um transplante de rim, não é? Como é que você vai se sentir? É dolorido, é triste, mas com as nossas emoções também, meus irmãos. Realmente eu sou um cara mau. Eu sou um cara que não controlo a pornografia na minha vida. Eu sou um cara que não controlo o meu dinheiro na minha vida. Não sei se isso é errado ou não, né? Mas a gente não deve ficar devendo para ninguém, né? Como é que eu trato, como é que eu lido com o meu dinheiro? São muitas atitudes. Como é que eu trato as pessoas de outra, né? Vamos dizer assim, como dizem por aí, os mais pobres, que é o que acontecia na igreja de Corinto. Então, muitas vezes dói. O que você vai encontrar ao se autoexaminar? O que você vai encontrar? O que eu vou encontrar? Existem ainda algum lixo, vamos dizer assim, né? Desculpa a expressão, né? Existe ainda algum lixo do velho homem que já era para ter sido jogado fora, mas ainda permanecem na sua vida? Existem atitudes que ainda ficam e permanecem na nossa vida. Encontramos mágoas, rancor, amargura, meninices, medos, ódios, pessoas que acompanham nossa mente pelo mal que nos fizeram pelas palavras. Volta e meia você está lembrando daquela pessoa, pela maldade dela, né? Pela maldade dela. Essa pessoa não vai embora. Não vai embora, mas ela precisa ir embora. Você precisa tirar ela, né, da sua vida, porque isso está fazendo mal para você. Podemos incluir também nossos complexos que nos fazem sentirmos, às vezes, pior, não é? Complexo de inferioridade, baixa autoestima. Examinamos a nós mesmos, não é para qualquer um, acho que não, porque pressupõe uma avaliação honesta da minha vida e da sua vida, que vai resultar num diagnóstico. E a questão é que nem todo diagnóstico é bem-vindo, como eu disse. Alguns já imaginam o resultado. E aqui nós temos aqui o que eu vou compartilhar com os irmãos, está no livro Cura das Memórias. Cura das Memórias. Então, alguns imaginam o resultado e preferem nem fazer o autoexame. Então, tem pessoas que ficam adiando a sua ida ao médico, né? Toma uma Novalgina, toma uma dipirona, toma um ibuprofeno, passou a dor, mas a dor vai voltar, né? Aí você toma mais ibuprofeno, em vez de 400 você toma uma de 850, sei lá, não sei se tem, né? Você vai aumentando a dose, né? Vai aumentando a dose, mas você não aceita, você acha que ela nem existe, né? Então são acomodados da vida cristã, e esses são os que dormem, esses são os fracos, que não estão enfrentando, não é, a situação para se tornarem fortes na sua fé, fortes na santidade, no compromisso com Deus, no compromisso com a igreja. São fracos e doentes, e naquela igreja, Paulo diz que não são, né? Não são poucos. Eu não sei quantos membros tinha naquela igreja. Eu não sei se era, esse não pouco, sei se era 80%, né? 60%. Porque se a gente for ver estatísticas sobre vários assuntos, e nós trazermos alguma coisa para a igreja, se a igreja tem 100 membros, 10%, né, usam não sei o quê, pornografia. 20% bebe, não sei o quê, faz não sei o quê, né? Então, se você vê a igreja, pelas estatísticas, estamos perdidos, né? Se a gente levar elas para a vida da igreja, na vida da igreja. Outros irmãos usam mecanismos de defesa, não é?
que é a negação, racionalização, você já ouviu falar disso, né? E a projeção. E vamos usar lá a carta, né? Esse livro usa a primeira carta de João, não é? João diz assim: uns negam o resultado do exame dizendo, eles fazem o exame, fazem o diagnóstico, vai falar, não pode ser. Eu estava aqui pensando, tal. Eu não sou tão mentiroso assim. Eu estava fazendo aqui pensando. Será que eu já contei algumas mentiras? Para me defender, ou sei lá para quê? Será que eu sou mentiroso mesmo? Mentiroso para me defender, para não me ser prejudicado, ou mentiroso para prejudicar outra pessoa? Não pode ser. Não pode ser. Essa verdade é uma mentira para mim. Essa verdade. E outras situações, você diz, não pode ser. Isso não pode acontecer. Isso não é verdade. 1 João 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e o quê? E andamos o quê? Nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, isso não pode ser. Outros começam a dar razões para justificar o diagnóstico do exame. Alguém já disse que existem duas razões que justificam o nosso comportamento. Tem duas razões: uma boa razão e a verdadeira razão. Então, uma boa razão. Nesse caso, nós não só enganamos os outros, mas também enganamos a nós mesmos. João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então eu tenho que me encontrar com a minha verdade, com a minha vida. Glória a Deus, aqueles que podem se autoexaminar e dizer para si mesmo e dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou em perfeitas condições com o Senhor. Eu estou zerado com o Senhor. Está tudo certo na minha vida. Está tudo bem na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus que muitas atitudes, muitas obras da carne já foram deixadas na sua vida. E quando você faz esse diagnóstico, você vê todos os frutos do Espírito na sua vida. Amém? Então é isso que nós temos que estar olhando. Então os irmãos podem falar: não, só está falando de coisa ruim na minha vida. Não, você vai fazer um diagnóstico e fala: tá bem, você foi no médico, fez todos os exames, colesterol está bom, glicerídeos e sei lá o que tem lá está bom, a glicose está 100, não está 110, está na beiradinha ali, mas está boa, a pressão está boa, você não vai precisar tomar os medicamentos, os atenolol e os metformina da vida, e os puran para cuidar da tireoide, está tudo certo. Está tudo certo. Você vai renovar sua carteira de motorista, está lá: que remédios você toma? Eu renovei a carteira agora e está lá: que remédios você toma? Eu falei: não, tomo para tireoide e para diabetes. Tá bom, aí o médico falou: está certo. O médico fez essa pergunta. Não sei se Deus está fazendo essas perguntas para você. Que remédio que você precisa? Que áreas da sua vida você precisa consertar? Mas glórias a Deus que podemos nos examinar. Deus dá essa oportunidade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor nos conduz, nos orienta nas nossas fraquezas. Ele foi dado para isso. Ele trabalha na nossa consciência. Então, tem aqueles que nem vão, nem fazem e nem querem fazer o autoexame. Tem aqueles que fazem o exame e dizem: não pode ser. E tem aqueles que culpam os outros, Aí a projeção, pelos seus problemas. Diante do diagnóstico do autoexame, projeta os seus defeitos
em outras pessoas ou coisas e dizem que o problema é deles. Por que eu menti? Eu não menti por minha causa, eu menti por causa dele. Ele que fez eu mentir, né? Ele me apertou lá de um jeito, né, que eu tive que tomar essa atitude. João diz: se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus. E eu pensei que é sério, né? E fazemos de Deus um mentiroso. Isso é o que o João escreve. Então, amados irmãos, esses textos de 1 João estão colocados em um contexto moral e espiritual, mas eles têm também uma ligação definida com o tema desta mensagem, pois os seus princípios abrangem aspectos emocionais e espirituais da nossa vida, da sua vida, da minha vida. E o reconhecimento que temos quando recebemos esse diagnóstico através do autoexame que você faz, que eu faço, de que algo está errado na minha vida, de que algo precisa ser consertado, vai resultar em arrependimento, produzindo dignidade que o crente precisa ter a fim de participar apropriadamente da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. Então precisamos estar dignos na presença do Senhor, na presença de Deus. Então o autoexame seguido de arrependimento torna o membro da igreja, torna todos nós que participamos e que fazemos parte do corpo de Cristo para participar da ceia do Senhor. E esse autoexame é para arrependimento. Não há necessidade, não participo da ceia, não. Participa, né? Às vezes a gente, como pastor, às vezes pergunta, né? Às vezes, mesmo sem querer, né? Nem pergunta para o irmão se ele tomou a ceia ou não, mas conversando, fala: pastor, eu não tô participando da ceia por causa disso, né? Não precisa, se arrependa, né? Se arrependa, volte, como diz lá nas cartas, volte ao primeiro amor. Somos exortados a estar sempre voltando, a estarmos sempre nos arrependendo, a estarmos consertando. Nós somos ensinados através da palavra do Senhor, né? E é dever nosso como pregadores e orientadores e líderes espirituais a aperfeiçoar a igreja, a aperfeiçoar os irmãos, a tirar aquilo, né, que está as rebarbas, aquilo na peça que você passa a mão assim e fura seu dedo, né? Você tem que passar no torno de novo, lixar, passar fresa, né? Aqueles que são aí da mecânica, né? Aqueles que são marceneiro vai passar a lixa, né? Vai lixar. Se tiver muito ruim, você vai ter que, esqueci lá, passar um formão, né? Então, tem tudo isso. Vai passar, primeiro você vai passar, tem casos que você vai ter que passar a lixa 60. Para depois chegar na 220, aí fica tudo bom, fica tudo bonito, né? Então, é para arrependimento, é para conserto. Então, possa participar, participe, né? Não, por que eu não vou participar? Né? Por que eu não vou participar? Talvez porque acho que não é o caso dessa igreja, em algumas igrejas tem isso, né? Que não perdoou o irmão, né? Teve lá um enrosco lá, né? E aí você fala: esse irmão aí não, né? Você não perdoou. Então, amados irmãos, nós temos que estar consertados, nós temos que estar aperfeiçoados, nós temos que estar limpos e puros diante do Senhor, nós temos que estar dignos diante de Deus. Todos nós somos proclamados a isso, e todos nós somos bons, com certeza. Como eu já disse aqui, acho que eu já disse isso para a igreja, né? Fomos afastados de Deus, mas a imagem de Deus está em nós, o Espírito do Senhor foi soprado em nós, e esse Espírito está sendo resgatado por Jesus. Se eu puder resgatar esse Espírito Santo, né, esse Espírito de Deus que está na sua vida, não é? Então, se eu ajudar você e você se ajudar a si mesmo, a lembrar que o Espírito de Deus foi soprado em você e Ele está esperando o seu retorno, né? Isso é muito importante. Por isso você pode se examinar.
Por isso podemos fazer isso. Deus está interessado na nossa correção. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, mas não somos condenados com o mundo. Então, meus amados irmãos, estamos prontos, estamos preparados, estamos dignos, todos nós, de participarmos do pão e do cálice. Do pão e do cálice. Não nos compete julgar quem é verdadeiramente de Cristo e quem não é. A ceia nos conclama a união e a comunhão. Então vamos ter aí uns minutos para você examinar a si mesmo, para você pensar na sua vida, nas suas emoções, nos seus pensamentos, naquilo que muitas vezes te deixa triste, te deixa amargurado, te deixa enfraquecido na fé. Então abaixe a sua cabeça e tenha este momento de reflexão da sua vida cristã, da sua vida cristã. Querido Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de nos colocarmos diante do Senhor, olhando para nosso interior, para a nossa vida, para nossas atitudes, para nossos pensamentos, para algumas situações que ainda precisam, Senhor Deus e Pai, ter cura interior, que precisamos sarar as nossas feridas, alguns talvez com feridas que ainda machucam, que ainda de vez em quando prejudicam o nosso relacionamento, que prejudicam o nosso fortalecimento da nossa fé. Pode ser que existam estas situações na vida de alguns irmãos. Lembramos de Davi, Senhor, que pede para que crie na vida dele e dê a ele um coração puro e renova dentro dele um espírito reto, um espírito, Senhor Deus e Pai, de paz na sua vida. Todos nós queremos ter esta paz com o Senhor, esta tranquilidade com o Senhor, relacionamentos sinceros, relacionamentos de amor. Louvamos a Deus porque o Senhor permite, Senhor Deus e Pai, este conserto, este aperfeiçoamento das nossas vidas, essa busca, Senhor Deus e Pai, pela santificação, pela santidade de vida, pela nossa caminhada, Senhor Deus e Pai, no aperfeiçoamento de todas das nossas vidas, na plenitude de Cristo, que foi o varão perfeito. Te agradecemos, Senhor Deus, sim, nossa palavra é de agradecimento por essa oportunidade que temos de reconhecer as nossas atitudes, aquelas que já são boas, aquelas que já são excelentes, aquelas que já são aprovadas, e podemos nos colocar como obreiros aprovados, de que não temos do que nos envergonhar, mas que se houver algo que precisa ser consertado, ser arrumado, ser acertado, ser perdoado, ser retirado, que isso seja uma verdade na vida de cada um dos meus irmãos. Nesta manhã, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.